Olá, bem-vindos a mais um editorial Quantum Docs. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, né? Será que a inteligência artificial, essa grande promessa de inovação, pode estar, na verdade, nos tornando menos criativos? Bom, vamos direto ao ponto. A questão central da nossa conversa é essa aqui. Será que uma inteligência artificial, dessas que a gente conhece hoje, teria tido aquela faísca de gênio para propor que a Terra não era o centro de tudo, como Copérnico fez? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre os limites da IA e o futuro da criatividade humana. Para a gente entender o peso disso, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Nicolau Copérnico não faz só uma descoberta astronômica. Não, não. Ele ousou desafiar um consenso científico e até religioso que durava séculos. Uma verdade que parecia tão sólida quanto o chão sob os nossos pés. E aqui que está o pulo do gato. Os dados que mostravam que o modelo antigo estava errado, eles já existiam. Culturas antigas já tinham até brincado com essa ideia. O que faltava não era informação, mas sim alguém com a coragem e a capacidade de olhar para os mesmos fatos e propor algo radicalmente novo. E essa capacidade, essa habilidade rara e poderosa, ela tem nome. É o pensamento desviante. É a manha de pensar contra a maré, sabe? De questionar as normas e aquilo que todo mundo aceita como verdade sem nem piscar. Foi exatamente esse tipo de pensamento que deu início à Revolução Copernicana. Agora, vamos comparar isso com uma IA. A diferença é gritante. Pensa na IA como aquele aluno nota 10, super certinho. Ela é treinada para achar a resposta mais comum nos dados, para acertar na mosca o que é mais provável. Ela ganha ponto por concordar. Já o pensamento desviante é o rebelde da turma. Ele olha para o consenso e pergunta: tá, mas e se todo mundo estiver errado? Ele não quer a resposta provável, ele quer uma verdade mais profunda. O autor Adam Mastroianni resumiu isso de um jeito genial. Ele disse: você começa seguindo as regras, depois nunca mais para, e então esquece que é possível quebrar as regras. É isso, né? A gente se acostuma tanto com as regras que simplesmente esquece que pode quebrar elas. E que às vezes é justamente quebrando as regras que a gente avança de verdade. E isso tudo nos leva a uma questão meio preocupante, sabe, sobre os dias de hoje. Existem sinais de que esse tipo de pensamento, essa vontade de sair da linha, pode estar diminuindo na nossa sociedade. E isso não é só uma impressão, não. A gente vê em vários lugares. As marcas, por exemplo, estão cada vez mais parecidas. A arte também parece que está seguindo uma certa fórmula. Até a diminuição da criminalidade, por incrível que pareça, é vista por alguns como um sintoma disso. Mas o que talvez seja mais alarmante é uma aparente desaceleração no ritmo do progresso científico. Parece que está tudo ficando mais igual. Beleza. Então, por que isso está acontecendo? O que está por trás dessa, digamos, falta de vontade de ser diferente? A análise aponta para duas causas principais. A primeira raiz do problema parece ser a erosão do nosso conhecimento de base. Sabe, aquela fundação de fatos e informações que a gente precisa para conseguir ter qualquer pensamento crítico de verdade. O educador E.D. Hirsch Jr. já falava sobre isso. É um paradoxo, né? Não adianta ter a internet inteira na palma da mão se a gente não tem um conhecimento prévio para conseguir filtrar, entender e conectar as informações. Para aprender, você já precisa saber alguma coisa antes. E a segunda causa, que é mais recente e talvez até mais perigosa, é que a gente está cada vez mais delegando o próprio ato de pensar para a inteligência artificial. Não é só sobre guardar a informação, é sobre terceirizar o nosso processo de raciocínio mesmo. E isso não é achismo. Um estudo do MIT foi lá e mediu a atividade do cérebro das pessoas enquanto elas escreviam. E o resultado é de cair o queixo. Quem usou o ChatGPT teve um menor nível de atividade cerebral, muito menor do que quem pesquisou do jeito antigo ou quem escreveu sem ajuda nenhuma. A gente está literalmente usando menos o cérebro. E tem mais um detalhe nesse estudo. Eles perceberam que, com o tempo, a galera que usava a ferramenta ia ficando mais preguiçosa. Começavam a só copiar e colar, sem pensar muito. Vira um ciclo vicioso, né? A gente corre o risco de atrofiar nosso músculo mais importante, o do pensamento. E aí a gente chega num paradoxo bem maluco. A mesma tecnologia que todo mundo está falando que vai revolucionar tudo, que vai trazer inovação, pode ser justamente o que está nos tornando mais conformistas, menos originais. E parece que a ficha está começando a cair no mundo real. Olha só esse número de outro estudo do MIT. 95%.
95% das empresas já pensaram em abandonar seus projetos com IA generativa porque simplesmente não viram o retorno que esperavam. Talvez a eficiência que ela traz não se traduza em inovação de verdade. Então, onde é que essa tecnologia brilha de verdade? Bom, nas aplicações de mais sucesso até agora, a gente vê coisas como vigilância, segmentação de público, sabe, para direcionar anúncio, reprodução de conteúdo em massa e manipulação de algoritmos. Ou seja, são ferramentas que parecem mais úteis para aumentar o controle e a mesmice do que para criar algo totalmente novo. E isso nos leva à nossa reflexão final. Qual é a consequência de tudo isso a longo prazo? O que acontece com uma sociedade que, aos poucos, para de pensar por conta própria? Tem uma música do Radiohead, Fitter Happier, que cabe como uma luva aqui. A promessa da IA é essa, né? Nos deixar mais eficientes, mais produtivos, mais aptos, mais felizes. Mas qual é o preço? O risco é que a gente se torne mais homogêneo, que todo mundo fique igual. E a gente acaba perdendo justamente o que nos torna, bem, humanos, a nossa capacidade de ser diferente. No fim das contas, talvez a questão não seja nem se isso é bom ou ruim. Talvez seja algo mais sutil. Ao abrir mão das nossas ideias mais malucas, das nossas surpresas, será que a gente não está só ficando mais chato? Uma cultura inteira mais sem graça? Fica aí a provocação para a gente pensar. E com essa pulga atrás da orelha, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Muito obrigada mesmo a todos pela audiência e pela conexão. Para continuar essa conversa, acompanhe a gente nas redes sociais, no @QuantumDocs e também lá no nosso site. E claro, um agradecimento super especial à nossa audiência internacional, que está sempre com a gente, principalmente nas Américas e na Europa. Muito obrigado e até a próxima.